Olá, nós estamos aqui no nosso OndaCast, nosso quarto episódio, e nós vamos falar aqui hoje sobre a história contada por quem faz a história. Nós estamos aqui hoje com o Adriano Espadoto, que é um ex-jogador de futebol, hoje um assessor de esportistas, né? Um empresário da área de esportes. Eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho, falar sobre quem ele é, sobre a sua carreira, e nós vamos conversar hoje sobre futebol, nós vamos falar sobre Copa do Mundo, nós vamos falar sobre a paixão nacional, que é o futebol, vamos falar um pouquinho do ACP, vamos falar de muita coisa aqui sobre futebol. Bem-vindo, Adriano, eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Bom dia, obrigado pela oportunidade de poder participar do podcast do OndaCast. Para mim é um prazer enorme estar podendo falar com vocês. É uma imensa gratidão que eu tenho por Paranavaí, pela população de Paranavaí, por tudo que eu já conquistei dentro da cidade e a cidade que me acolheu há muito tempo. Não sei se vocês sabem, eu sou piracicabano, natural, né, do interior de São Paulo. Tenho 50 anos, vivo no futebol há 33 anos. Minha família toda mora em Piracicaba, construí minha família dentro de Paranavaí. Hoje resido em São Paulo, com escritório aqui em São Paulo, mas rodo o mundo todo. Então, para mim é um prazer enorme de poder contar um pouco da minha história, contar um pouco do futebol que eu vivo a vida toda, né? Desde os meus 13 anos de idade, quando eu saí de Piracicaba, fui morar embaixo da arquibancada do Guarani de Campinas. Depois morei embaixo da arquibancada aí do Valdomiro Wagner do ACP. E graças a Deus, com muito trabalho, muita dedicação, acima de tudo, Deus na minha vida e fez com que eu chegasse nesse patamar do futebol por gratidão às pessoas que me ajudaram e por muito trabalho dedicado desses todos os anos dessa vida minha. Tá certo. Olha só, gente, eu pesquisei um pouquinho aqui sobre a origem de futebol, né? A gente tem esse futebol que a gente conhece hoje, jogado com os pés, né? Jogado em campo. Ele existe desde 1863, quando ele foi criado por representantes de escolas e clubes em Londres, né? Com as regras que ele existe hoje. E no Brasil ele existe desde 1894, né? Ele foi trazido por Charles Miller, que estudou na Europa e que foi quem trouxe para o Brasil aí com as primeiras bolas e o livro de regras. Agora, de onde você acha, Adriano, que veio essa paixão pelo futebol que as pessoas têm aqui no Brasil? O que trouxe, será, essa paixão pelo futebol que tanto as crianças como os jovens, adultos, idosos têm? O que causa essa paixão no brasileiro? Você colocou bem, né? Na verdade, o futebol veio da Inglaterra, né? Inclusive aqui no meu escritório, depois vou dar uma olhadinha só para vocês verem. Ela existe uma bola de capotão da época que foi feito futebol na Inglaterra, né? Então, eu acho que a paixão, porque o povo brasileiro, né? Nós somos mais de 200 milhões, né? De população. O Brasil é muito grande, né? Então, eu acho que a paixão virou nas ruas e hoje acabou um pouco isso, né? Para você ver, quando eu jogava, eu me conheço por criança em Piracicaba, de 7 anos, 8 anos, eu ia nas praças, na rua jogar, nos campos de terra jogar futebol. Hoje um pouco acabou isso, né? Porque hoje constrói prédio, você vê qualquer terreno que tem esquina hoje, tem uma construção, né? Então, eu acho que a paixão do futebol no Brasil veio nesses campos de terra, veio nas favelas, né? Nós somos uma população muito grande, para você ver que os principais jogadores brasileiros, ele vem de família muito simples, muito humilde. Pode pegar isso aí. É raro acontecer de um jogador como o Kaká, como o Caio Ribeiro, vir de uma família mais tradicional, com uma qualidade de vida melhor. A maioria vem de favela, vem vem da periferia. Então, acho que no Brasil o que aconteceu era isso aí. Tinha muitos campos de futebol em esquinas, em praças, em terrenos vazios. Então virou uma febre isso aí. Nós estamos falando de 1800 e pouco, 1900. E depois foi acabando. Você vê que nós estamos com muita dificuldade. Ontem nós perdemos para a Noruega.
é um país europeu com 4 milhões de habitantes, que São Paulo, só São Paulo hoje tem 20 milhões de habitantes. Então, eu acho que acabou um pouquinho isso aí. Mas com a sua pergunta, eu acho que o futebol brasileiro veio dessa origem, desses campos de favela, desses campos que existia em cada esquina que a gente andava. Vem também de geração a geração, né? O avô torcia para um time, o pai torce para o mesmo time, o filho torce para o mesmo time. A gente vê nas ruas hoje a paixão pelas figurinhas dos álbuns de figurinhas, né? O pessoal se reunindo nas praças para trocar figurinha dos álbuns, para conhecer os atletas dos times dos outros países. Hoje o pessoal conhece mais os atletas dos times dos outros países até, né? Sabe a história do cara, sabe de onde ele veio, sabe onde ele joga, os times dos outros países, né? Torcem mais até para times de outros países do que para times brasileiros. Como que você vê isso? Como que você enxerga isso? Esse conhecimento que as pessoas têm por times de outros países, mais até a história desses times, desses jogadores, do que dos times do nosso próprio país. Nossa, muito bem colocado por você. Eu estou vendo que você já é uma historiadora do futebol. Primeiro, a colocação sua realmente é dos pais, né? Um exemplo, meu pai era palmeirense e hoje eu sou palmeirense. Minha filha, que mora em Paranavaí, a Lara, é palmeirense. A Luísa já foi um pouquinho para o lado do avô, corintiana. Então, essa primeira questão que você colocou, realmente é isso. E hoje, de outros países, porque a gente pega um jogo de Premier League, a gente pega um jogo da Champions League, da Europa League, é um campeonato muito gostoso de ver, né? É um campeonato diferente, é muito competitivo. Aqui um exemplo, no Brasil. O Brasil ainda tem até competição, mas você pega em Portugal, você sabe que vai dar Porto, Sporting ou Benfica. O Brasil, ultimamente, com muita recursos, o Palmeiras e Flamengo, que é os maiores investimentos, né? Corinthians passando um momento difícil, São Paulo politicamente difícil. Então, por que essas pessoas hoje ela gosta de ver muito campeonato europeu? Porque você não sabe quem na Champions League vai ser o campeão. O Paris Saint-Germain é um time muito antigo, foi ganhar agora a Champions League e ainda ganhou o bicampeonato. Chelsea, Milan, Inter de Milão, Bayern, que é um clube que ganha tudo na Alemanha, mas na Champions League é difícil ser campeão. Então, eu acho que é pela competição e pelo campeonato gostoso. Quem já assistiu, eu tenho jogadores que jogam a Champions League, eu tenho jogador que joga a Europa League. É muito gostoso ver um campeonato desse, que é muito competitivo. Você não sabe, na verdade, quem vai ser o campeão. Igual está acontecendo hoje a Copa do Mundo. Sempre era Brasil, Argentina, Alemanha, daí você vê uma Noruega, você vê um Congo, você vê uma Costa do Marfim, você vê um Cabo Verde, você vê que a Itália faz 2 anos, 2 Copas do Mundo que não vai para a Copa do Mundo. E antigamente, você vê a Itália era o maior campeonato que existia. O campeonato italiano era extraordinário, que tinha o Milan, Inter, Napoli, que jogou Maradona, que jogou Careca, que jogou Alemão. Então, o que que hoje eu acho que essa geração, com a tecnologia de hoje, né, com a internet, com os celulares, enfim, é, eles começam a ter gosto de ver esses jogadores como o Haaland, como o Cristiano Ronaldo, como o Messi, que já vem da geração passada, mas como o Yamal. Então, eu acho que mudou muito também pela tecnologia, pela internet, essas coisas que começaram a criar gosto, mas para mim, o principal é por causa da Premier League, por causa da Champions League, entendeu? Você começou a falar aí de Copa do Mundo, né? Nós estamos falando aí hoje de times revelações na Copa do Mundo, né? Como o Cabo Verde, torci muito para o Cabo Verde, né? A Eu também. revelação aí que foi o goleiro Vozinha, foi ótimo, né? Ele foi assim uma surpresa ótima para todos nós. Nós estamos falando de times aí como a Costa do Marfim, que se revelou, o Senegal também, né? Foi um time Congo. ótimo, Congo. É, eu vivenciei a Copa do tetracampeonato, do pentacampeonato, acho que você também vivenciou essas Copas, né? Do tetra e do penta. Como é para você hoje ver uma seleção eliminada como a nossa, né? E vivenciar aquelas seleções do tetra, do penta,
Qual é a diferença daquelas seleções para a nossa seleção de hoje? O que você acha que falta na nossa seleção de hoje para se comparar a uma seleção do Dunga, a uma seleção do Cafu? O que está faltando para a gente hoje? Então, eu até pensei isso, falei: "Nossa, eu acho que amanhã o podcast era e a gente ia para um lado, eu acho que a gente vai acabar indo para o outro, né, após uma eliminação". Hoje a gente podia estar ali falando diferente, né: "Nossa, a seleção nossa vem crescendo na competição, fez um grande jogo contra a Escócia, fez um bom jogo contra o Japão", porque o Japão taticamente é muito disciplinado, daí acho que a gente ia partir para esse lado. Que eu vejo que eu vivo de futebol há muito tempo, no meu pensamento. O futebol nivelou muito, né, o futebol hoje exige muita força, muita velocidade, hoje tem muita tecnologia, jogadores, muito bem preparados, então ele nivelou. Você pega hoje, nós estamos falando de Costa do Marfim, Congo, Cabo Verde, Cabo Verde, apesar que fica ali perto na Europa, né? Mas você pega os clubes africanos, nivelou muito, porque é muita velocidade. Você pega a fibra deles, né? O negro tem uma fibra mais rápida, né? Então, eu acho que não tem mais aquele jogador como a gente tinha Ronaldo Fenômeno, como a gente tinha Ronaldinho, como a gente tinha Cafu, como a gente tinha Rivaldo, como a gente tinha Romário, como a gente tinha Bebeto, que são jogadores diferenciados, que ele já nasceu assim. Você pega o Messi já é o dom dele. O Messi, para mim, é extraterrestre. O Messi, ele consegue fazer coisas que ninguém consegue fazer. O Cristiano Ronaldo já se formou um atleta de verdade, porque se cuidou, não toma refrigerante, dorme bem. Porque um atleta, para você ter alto nível, ele tem que se alimentar bem, dormir bem e preparar. O psicológico hoje, o mental do jogador, para mim, é 80% e 20% técnica, entendeu? Hoje o mental, para mim, é o que mais importante de um atleta hoje para chegar em alto rendimento, alto nível. Os nossos jogadores lá atrás, Romário, Bebeto, Ronaldinho Fenômeno, né? Que o Ronaldinho, o Gaúcho, para mim já era o dom deles. Hoje nivelou muito o nível de técnica, de qualidade de jogar. Então, o que faz a diferença hoje é muito físico. E daí você pega esses africanos, fisicamente, eles são bem mais preparados do que o próprio da América do Sul. Você vê, pega da América aqui, o próprio argentino, o brasileiro, a estatura. Você pega ontem, a média de altura da Noruega é 1,95, 1,93. Você tá entendendo? Então, eu, como mexo com futebol, eu tenho 111 atletas dentro da empresa. A gente vê isso. O europeu, você vê que a gente, dos últimos, falou ontem, acho que de 90, né? 90 ou 2002, se eu não me engano, a gente não ganha de um clube europeu na Copa do Mundo. A gente tem caído fora, caímos para a Croácia, caímos agora para a Noruega. Por quê? Os europeus, eles são mais fortes fisicamente, né? Você pega jogadores do Sul, um exemplo, vamos falar do Brasil. Jogadores que eu tenho no Sul, e você pega os jogadores do Nordeste, a diferença é absurda, tanto no cognitivo como na forma física, entendeu? Então, eu acho que isso que tem feito a diferença, pela força física e pela mudança do futebol. Hoje o futebol não é mais aquele futebol bonito de jogar, é muita velocidade, muita dinâmica, é muito, você vê, não tem mais aquele tac, 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 é muita velocidade e muita força. Isso que mudou o futebol mundial, que isso que o Brasil tem tido dificuldade. Nós estamos aqui na FATES e a gente sempre fala muito de educação, né? O que você acha? Qual o parâmetro que a gente pode usar do futebol com a educação? Qual que é a, a ligação entre futebol e educação? O que a gente pode usar assim para falar assim, na educação acontece isso, isso e isso, no futebol acontece isso, isso e isso. Na formação do atleta, o que o cara pode levar para a vida, se ele não quiser ser mais atleta, mas ele pelo menos aprendeu isso e ele pode levar isso para a vida. Hoje melhorou muito. Uma boa questão é a gente falar sobre educação com futebol. Ela tem muito se fala, futebol e política, né?
Mas hoje eu acho que a educação está muito importante. Até quero parabenizar a Fatesc, tá? Ela é uma parceira nossa. A Fatesc, você não sabe quanto ela é importante no futebol, quanto ela é importante ao ACP. Muito obrigado, Fatesc, aqui. Eu tenho que mencionar a Fatesc, porque o que vocês têm feito dentro de Paranavaí, vocês têm mudado a história de muitas pessoas dentro de Paranavaí, dentro do ACP, mas muitas pessoas. Vocês não têm noção do que a FATES ela tem contribuído para os atletas do ACP, para os funcionários do ACP, os staff, para a minha vida principalmente. Vocês são um grande exemplo. Eu quero parabenizar o professor Daniel, as outras pessoas que eu não me recordo assim o nome, mas eu quero agradecer aqui a FATES, porque vocês têm mudado a história de muita gente. Eu vou falar um exemplo. A gente trabalha dentro da ACP meninos de sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, 15, 17, depois vem o profissional. Se hoje esses atletas não virarem como atleta de futebol, mas pelo menos eles vão virar um homem. É isso que a gente leva para o OCP. Porque muitos têm o sonho de ser um jogador de futebol, mas nem todos conseguem chegar. É muito difícil chegar, ser um atleta profissional, mas é muito difícil. Mas o mais importante que eu vejo que a minha contribuição dentro do ACP não é só formar o jogador de futebol, e sim se formar um homem. Porque se ele não virar um atleta, pelo menos ele vai virar um homem, que é obrigado ali a estudar. A gente é obrigado a fazer eles estudar, é obrigado eles ter a psicóloga, a psicanalista, e isso a FATES tem nos ajudado muito. Então, se não formar ali um atleta de futebol, mas pelo menos vai formar um homem. Para mim, a educação ela tem que andar lado a lado do futebol, porque nem todos conseguem chegar ao Messi, ao Neymar, a um Cristiano Ronaldo ou a qualquer jogador, um Bruno Guimarães, um jogador normal. Nem todos conseguem chegar a um Cirilo da vida do ACP, a um Marcos Paulo, que vamos falar da classe um pouco mais baixa, não consegue chegar, mas pelo menos formou um homem, ele vai poder ter educação, ele vai poder trabalhar, ele vai poder sustentar sua família, ele vai ser um homem, não usar droga, não usar bebida, porque a educação é isso. E o ACP tem feito isso. Eu, dentro da empresa, é o que eu falo para os atletas menores, de categoria de base. Ó, nós vamos dar o melhor para vocês, mas nunca deixe a educação. Porque é o que vai formar o caráter do homem. É nessa geração de 8, 9, 10, 11, aonde vai formar o caráter, entendeu? Então, isso eu vejo muito. É, para mim, eu cada vez mais eu quero me dedicar na categoria de base, nesses meninos, porque se eu não formar um atleta, pelo menos eu formo um homem dentro de Paranavaí, junto com a O FATES. esporte ele muda a vida dos meninos mesmo, né? A gente tem vários exemplos aí de pessoas que começaram aí nas categorias de base e mudaram totalmente sua trajetória, né? Temos aqui o exemplo do Miranda aqui em Paranavaí, né? Chegou longe, né? Construiu toda uma carreira. Temos outras pessoas aí que construíram uma carreira, você mesmo, né? Construiu toda uma carreira aí. Conta um pouquinho da sua história para nós, como que foi aí dentro do esporte, a sua evolução. Eu vou dar um exemplo antes de falar da minha história. Nós temos dois atletas dentro da empresa, um chama Enzo e outro chama João Miguel. O Enzo não tem pai e não tem mãe. O pai já faleceu, a mãe, infelizmente, da vida, sumiu. Ele é criado hoje com a avó. E a gente tem um trabalho aqui com psicanalista, com psicólogo, com ele dentro da empresa. O Morango é um parceiro nosso que foi o psicólogo do ACP nessa segunda divisão. Ele faz trabalho com alguns atletas da empresa, principalmente esses meninos. O João Miguel mora também com os avós, não tem pai e mãe. Então, eu só estou dando esse exemplo, que é muito importante isso aí, porque a educação, como você colocou bem, ela muda a história de uma pessoa, né? Ela pode mudar a história de uma pessoa. A educação, hoje, tira, né, esses meninos da rua, né, de droga, do tempo, né, livre que tem aí para fazer coisas erradas. Então, se você levar para o esporte, seja futebol, basquete, vôlei, natação, o que for, ela tira um pouco esses meninos da rua para formar o caráter de uma pessoa, né? A minha história é o seguinte: eu com
Eu vim de família muito simples, né, de Piracicaba. Eu sou um ex-catador de latinha, na verdade, né? Então eu vim em família muito, muito humilde de Piracicaba. E com 13 anos de idade eu fui fazer um teste em Campinas, né? No Guarani de Campinas, e passei nesse teste. E por fim eu fiquei alojado Fiquei um ano indo e voltando de ônibus, porque pela lei do Conselho Tutelar você não pode alojar uma criança até os 14 anos de idade. Então com 13 anos você não pode ficar alojado, e sim, você tem que ir e voltar, só pode alojar a partir do 14 anos de idade. E isso acontece hoje aí na CP também, em todos os lugares do Brasil, principalmente. Então, a Europa só com 18 anos de idade. E eu fui morar, eu fiquei um ano indo e voltando de Campinas a Piracicaba, até eu completar os 14 anos, que eu faço aniversário dia 9 de fevereiro, no começo do ano. Quando eu completei os 14 anos, eu fui morar debaixo da arquibancada do Guarani. E por ali eu fiquei 5 anos no Guarani, até 4 anos mais ou menos, até os 18 anos. Depois fui jogar no Mojimirim, onde eu profissionalizei. Eu fiz um campeonato paulista muito bom em 96. Daí eu fui pro Cruzeiro. Do Cruzeiro, eu não joguei muito ainda, eu era muito jovem no profissional. Fiz algumas partidas no Brasileiro, algumas partidas na Libertadores. E por fim apareceu o Paranavaí, porque eles queriam fazer uma ponte que eu seja negociado com o Curitiba. E fui fazer alguns jogos para o Paranavaí na segunda divisão de 1998. Quem me levou para Paranavaí foi o Maurício Gelling, o Eli, né, o Eli Antônio, e o Dalprá. E daí eu fiz alguns jogos para Paranavaí, por fim eu fui bem, conheci minha esposa, comecei a namorar, quis ficar aí, nós quis ficar mais um tempo em Paranavaí. O Paranavaí nessa época disputou a Série C. Eu fiquei um ano em Paranavaí e fui negociado com o Malutron, um time de Curitiba, que era da família Malucelli com a família Trombini. E aonde eu fiquei lá por 4 anos no Malutron, onde eu fui campeão da Copa João Velange, onde eu disputei várias semifinais do Campeonato Paranaense. E depois eu fui para o Sport Recife, e do Sport eu fui negociado para a Europa, onde eu fiquei a carreira toda minha na Europa. E voltei no final de carreira, em 2007, no Paranavaí, onde eu fui campeão paranaense. Fui para o Fortaleza e encerrei minha carreira em 2008 no Mirassol. E legal que em 97, que eu fui para o Paranavaí, eu morei debaixo da arquibancada aí do Valdomiro Wagner. Eu morava no quarto 4 ali. Então, vivenciei muito esse negócio de alojamento, né, de grupo, vi muitas coisas acontecerem e eu acho que isso trouxe a experiência para mim como um gestor, como um agente de futebol. Então você teve experiência na Série C, foi campeão na série A e agora campeão na Série B como gestor do clube. É isso? Justamente, justamente. Eu tive os 3 títulos do Paranavaí, Deus me abençoou aí de participar dos 3 títulos. Eu fui campeão da Série A em 2007, fui campeão da terceira divisão em 2023, quando a gente compra o Paranavaí, e agora campeão da segunda divisão em 2026. Dois em cima do Paraná Clube. Agora vai continuar aí para o próximo ano na Série A buscando mais uma conquista, é isso? Sim, a gente vem trabalhando já forte aí para disputar a Copa Paraná. Já organizando, né? Não é fácil um clube do interior jogar. Você pega o Campeonato Paranaense, é muito difícil. Você pega Curitiba, Série A, Atlético Paranaense, Série A. Você pega o Operário Ponta Grossa, Série B, Londrina, Série B, Cianorte, Série C. Então você tem muita competição, Azul Série D. Você tem muitos clubes competitivos, né? Na divisões acima. Mas a gente fazendo um bom trabalho, com profissionalismo, com a ajuda de todos, né, da população, próprio da FATES, da Unil, o pessoal que tem contribuído muito, a gente muito organizado, a SAF aí do Paranavaí é um clube muito, se você for lá na sede nossa, pedir relatório desde a entrada nossa, tudo com organização, profissionalismo,
com certeza você acaba colhendo, né, bons frutos, né? Você colhe o que você planta. Então a gente pretende fazer um time bem competitivo, dentro dos pés no chão, para não ter dívida. A gente pegou muito dívida do Paranavaí, graças a Deus a gente tem pagado tudo pela RCE, junto, né, com os nossos colaboradores. A gente pretende fazer um bom campeonato aí na primeira divisão. Como estão as negociações aí para os jogadores para a próxima temporada? Tem alguma novidade? Não, tá indo bem. A gente, né, tá contratando para a Copa Paraná, né, que começa agora em agosto. Já fazendo às vezes um contrato de um jogador mais longo, porque vai ser, na verdade, essa Copa Paraná vai ser um laboratório, né? Um laboratório para o campeonato de 2027. Mas a gente tem conversado bastante. O Paranavaí voltou a ter credibilidade dentro do mercado nacional, né? Você liga para os jogadores, porque jogadores se fala, né? Um fala com o outro. Você liga para um jogador, ele liga aí para um outro jogador do Paranavaí. E aí, como que é aí? Paranavaí tá pagando em dia? Como que é a organização? É certinho? É um clube que honra com seus compromissos? Como que é o CT? Como que é a alimentação? Como que é isso? Como que é o ônibus de viagem? Se falam, é normal isso aí. Então, hoje o Paranavaí, graças a Deus, com a colaboração de todos, principalmente da FATES, da Unil, né, da Platts, ela tem nos ajudado muito a ganhar essa credibilidade de novo dentro do mercado nacional. Isso facilita o próprio nosso trabalho, né? A expectativa, então, tá das melhores. Tá das melhores, vamos ver. Pés no chão, né? Entramos, você vê esse ano aí, entramos uma campanha difícil no começo, né? Desacreditado, né? Dentro do, eu falo, não na parte extra-campo. Extra-campo tá muito organizado, mas dentro do campo tava um pouco difícil, perdeu os 3 primeiros jogos, a própria torcida estava desacreditada e por fim fomos campeões, né? Se unimos na reta final, eu acho que o time cresceu de produção. E com certeza aí, 2027, na Copa Paraná, a gente vai fazer um bom trabalho aí para que a cidade de Paranavaí seja honrada aí em todo o mercado nacional. Então chama a torcida, né? A torcida que está triste aí com a Copa do Mundo tem que ficar alegre agora com a CP pela frente. É verdade. Ficamos tristes, né, com o Brasil sair fora da Copa do Mundo tão cedo, né? Mas pelo menos esse ano nós demos uma alegria aí com o ACP campeão e voltando depois de 14 anos na primeira divisão. Então vamos. Hoje eu acho que a torcida aí, a cidade de Paranavaí, vai vestir mais a camisa do vermelhinho do que da seleção brasileira. Você quer deixar algum recado aí para os nossos telespectadores? Não, eu quero primeiro agradecer aí da oportunidade de estar falando com vocês. Saiba que à frente do Paranavaí tem pessoas muito sérias, principalmente, né, já sabe que tem a FATES, uma faculdade aí, uma escola por trás que são pessoas idôneas, pessoas sérias. Ela não ia ela não ia abrir as portas, né, não entrar dentro do ACP se não soubesse que tinha pessoas sérias por trás do ACP. São pessoas muito sérias que estão dentro da SAF, né? Pessoas que honram seus compromissos, pessoas que têm famílias que têm o nome a zelar. Então, eu quero deixar claro aí que nós vamos tentar fazer o melhor aí para que cada vez mais a cidade de Paranavaí, a população de Paranavaí respire esse futebol, respire o ACP, volte à origem, como você colocou lá no começo do nosso podcast, da Inglaterra, né, onde começou o futebol, que Paranavaí possa, né, devido à proporção, voltar a respirar o futebol e também colocar que ali o ACP não é só futebol, e sim educar, levar, ter assim como que eu vou dizer, deixar um legado, né, para as pessoas que passam dentro de Paranavaí, dentro do ACP, deixar um legado, deixar uma história, que se não deu no futebol, pelo menos criamos um homem ali. Eu quero deixar isso para o telespectador, que ali são pessoas sérias e a gente tem tentado fazer o melhor aí para a cidade de Paranavaí. Tá, joia. Nós agradecemos aí, então, a participação da Adriana Espadoto no nosso podcast. No próximo mês, a gente tem mais assuntos para conversar com vocês. História contada por quem faz a história. E nós nos despedimos por aqui hoje. Muito obrigada por você ter nos ouvido até aqui.